Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal deflagra mega operação contra a quadrilha de roubo de cargas. Em São Paulo, com o maior número deste tipo de crime, 13 pessoas foram presas. E Polícia Federal desarticula a quadrilha que clonou celulares de ministros. Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Carlos Marum, da articulação política, foram alvos dos criminosos. Novas testemunhas prestam depoimento no inquérito dos portos. Investigação apura se presidente Temer recebeu propina de empresas portuárias. Na França, a comemoração do bicampeonato mundial continua. Treinador Didier Deschamps ganha homenagem em estação de metrô em Paris. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. O Tudo Seu de hoje está todo especial. Afinal, é meu aniversário. Sabe o que eu quero de presente? A sua companhia, claro. Para animar a nossa festa. Tem muita música boa, tem o Léo Maia, tem a Ana Canhas, tem a Bruna Caran, tem a Luísa Posse. Dança na moda que a gente corre, balança, dança que a gente gosta e balança. Todo seu é hoje, 10h30 da noite. É claro que eu quero que você esteja aqui para celebrar comigo, né? Então vem. Dança do amor. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Próximo domingo. O entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos. Hora do Voto. Próximo domingo, 11 da noite. A linha 6 laranja do metrô, que atenderia em torno de 600 mil pessoas aqui em São Paulo, permanece com as obras paralisadas desde 2016, Luciana. E olha, a primeira promessa de entrega era no ano que vem. Agora, não há nem previsão. Na Brasilândia, ponto final da linha, no lugar das casas demolidas para dar lugar à estação do metrô, ficaram terrenos vazios, cercados por tapumes. Totalmente deserto, à noite fica escuro. Quem tem que passar nessa rua aqui, a maioria dos moradores evitam de passar nessa rua aqui com medo porque não tem segurança. As obras da linha 6 laranja estão paradas há quase 2 anos, porque as empreiteiras Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC, envolvidas na Lava Jato, não conseguiram mais empréstimos do BNDES para tocar o serviço. O consórcio entregou apenas 15% da obra, que consumiu quase 1 bilhão e 700 milhões de reais dos cofres públicos. O projeto prevê estações ao longo de 15 quilômetros, da Brasilândia até a Liberdade, na estação São Joaquim, com conexão com as linhas azul e amarela do metrô e com a CPTM. Ali naquela esquina, a gente deveria estar vendo a estação PUC Cardoso de Almeida, aqui em Perdizes, por onde o metrô já deveria estar circulando. Pelo menos esse era o prazo quando o contrato foi assinado em 2013. Desde março, o governo vem tentando rescindir o contrato depois que o consórcio responsável não cumpriu a notificação para retomar a obra. O que agora só vai acontecer depois que uma nova licitação for realizada para escolher outras empreiteiras. O último prazo para a entrega da obra era 2021. Agora, nem isso. É o retrato de tudo que acontece quando a gente fala de
de obras na nossa cidade. Facilita para nós trabalhar, que aqui é ruim de condução. Quando foi anunciado, o projeto enfrentou a resistência de moradores de Higienópolis, que não queriam uma estação no bairro de classe média alta. Para a Marinete, que é diarista e leva 2 horas de Carapicuíba até o emprego no bairro, a linha laranja do metrô poderia encurtar a viagem. Não ia chegar nenhuma hora, não. O ramal laranja ficou conhecido como a linha das universidades, porque tem 6 instituições no trajeto. O Juscelino trabalha em uma delas. Moro na Zona Norte, moro no centro, mas não é tão fácil chegar aqui dessas regiões, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a 7 anos de prisão os 23 ativistas ligados aos atos violentos ocorridos nos protestos de 2013 e 2014 na capital fluminense. Eles são acusados de associação criminosa, lesão corporal e corrupção de menores ao participarem do incêndio na Câmara Municipal do Rio. Entre os condenados está a ativista Elisa Pinto Sanzi, conhecida como Sininho. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, acatada pelo Tribunal de Justiça Fluminense hoje, os réus, comandados por Elisa Sininho, se reuniram com o objetivo de incendiar o prédio da Câmara Municipal, na ocupação conhecida como Ocupa Câmara, em agosto de 2013. Eles chegaram a colocar fogo no prédio, mas o incêndio foi controlado. Segundo as investigações, os ativistas cometeram vários crimes, entre eles associação criminosa, dano qualificado, resistência a lesões corporais, posse de artefatos explosivos e corrupção de menores. Na sentença, o juiz não decretou a prisão preventiva dos condenados e eles, portanto, vão poder permanecer em liberdade até que um eventual recurso seja julgado nas instâncias superiores. Integrantes do PCC estão isolados em presídio depois de uma denúncia do Ministério Público apontar que o grupo cuidava dos negócios da facção criminosa no lugar de lideranças que estão incomunicáveis. Segundo a denúncia do Ministério Público, a organização criminosa conseguiu reorganizar as atividades mesmo depois do isolamento de seus principais líderes, entre eles Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Na Echelon, uma operação conjunta com a Secretaria de Administração Penitenciária e a Polícia Civil, 75 pessoas foram denunciadas por associação criminosa. Segundo o Ministério Público, em mensagens recuperadas no esgoto da penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi possível identificar a participação dos réus na organização e execução de homicídios, rebeliões, ataques a fóruns, distribuição de armamento e drogas, atentados contra agentes públicos e órgãos estaduais e também no fomento da guerra entre facções nos estados brasileiros. Entre os principais líderes, grupo chamado de Sintonia Final, estão Cláudio Barbará da Silva, Célio Marcelo da Silva, José de Arimateia, Cristiano Dias, Reginaldo do Nascimento, Almir Rodrigues e Rogério Araújo. Segundo a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, os 7 estão isolados no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, desde o mês passado. Dos 75 denunciados, 51 já estavam na prisão, mas de forma provisória e poderiam ser soltos, mas agora vão continuar presos preventivamente. Aqui em São Paulo, também foi solicitado ao Poder Judiciário que alguns destes criminosos sejam encaminhados ao RDD. Na denúncia, também existe a suspeita de que líderes da facção usaram celular para organizar o crime até em presídios que têm bloqueadores de sinal. A SAP informa que vai investigar o uso de telefones nestes presídios e afirma que são feitos testes com frequência para coibir brechas tecnológicas. A Polícia Federal deflagrou hoje uma mega operação contra uma quadrilha de roubo de cargas que atuava em 6 estados brasileiros. Aqui em São Paulo, estado que concentra, ao lado do Rio de Janeiro, o maior número de crimes dessa natureza no país, 13 pessoas foram presas. Mercadorias e veículos apreendidos, empresas interditadas, mais de 30 pessoas presas. A Operação Transbordo, organizada pela Polícia Federal de Maceió, em Alagoas, cumpriu 66 mandados de prisão e 107 de busca e apreensão em 6 estados. Além da capital e cidades do litoral sul alagoano, os policiais fizeram buscas em Pernambuco, Ceará, na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os policiais federais de Alagoas investigavam a quadrilha especializada em roubo de cargas há cerca de 1 ano.
Os ladrões atuavam de várias formas, entre elas adulteração de veículos, golpes em seguradoras e principalmente falsa comunicação de crimes. Para isso, segundo a PF, os criminosos contavam com a ajuda de motoristas. Eles passavam as informações aos assaltantes, que desligavam os rastreadores dos veículos e roubavam as mercadorias transportadas. E em seguida, o motorista do caminhão procurava a polícia e dizia ter sido sequestrado por ladrões que levaram a carga. A estimativa é que só esta quadrilha tenha dado prejuízos de mais de 8,5 milhões de reais a empresas de transporte e seguradoras. Um levantamento feito pela Associação Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas mostra que no ano passado foram registrados mais de 25 mil roubos de carga no Brasil, 8.500 a mais do que há 4 anos. Em 2017, o prejuízo com esse tipo de crime foi de quase 1 bilhão e 600 milhões de reais, 570 milhões de reais a mais do que em 2014. A maior parte dos roubos ocorreu nas estradas do Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje, 13 suspeitos foram presos em São Paulo, o maior número entre os 6 estados alvos da operação. E entre os presos da Operação Transbordo em São Paulo está o ex-piloto de Fórmula Truck, Antônio Carlos Martins Vieira. Ele está sob custódia da Polícia Federal, acusado de ser um dos coordenadores do esquema de roubo de cargas e caminhões no estado. O ex-piloto foi preso preventivamente na casa dele, no bairro do Tatuapé, zona leste da capital paulista. E numa outra operação, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que aplicava golpes pelo WhatsApp. Os mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos no Maranhão e em Mato Grosso do Sul. Pelo menos 4 pessoas foram presas, entre elas Leonel Silva Pires Júnior, apontado como chefe da organização. Os criminosos clonavam números de celulares, se passavam por autoridades e enviavam mensagens com pedidos de depósitos bancários. Em março, os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, e o ex-ministro Osmar Terra, de Desenvolvimento Social, todos do MDB, tiveram os aparelhos clonados e pediram uma investigação. O Ministério Público Federal procura nas Bahamas o dinheiro desviado pelo ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, apontado como operador de propinas do PSDB. Os investigadores brasileiros descobriram que Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, movimentou 113 milhões de reais na Suíça. No ano passado, com a Lava Jato a todo vapor, o montante teria sido enviado para Bahamas, no Caribe. O dinheiro ainda não foi localizado. O Ministério Público Federal pediu a cooperação internacional do país da América Central. A informação consta do inquérito do Supremo Tribunal Federal, em que Paulo Preto é alvo junto com o senador José Serra, do PSDB. Em delação, executivos da Odebrecht disseram que repassaram propina ao ex-diretor da Dersa. Em troca, ele atuaria para beneficiar a empreiteira em obras do governo paulista, comandado na época pelos tucanos. Segundo os delatores, o dinheiro teria sido repassado ao partido via Caixa 2. O PSDB e o senador José Serra sempre negaram as acusações. Paulo Preto já é réu na Justiça Federal em São Paulo. Ele é acusado de desviar 7 milhões de reais entre 2009 e 2011 de desapropriações do Rodoanel Sul. Neste ano, ele chegou a ser preso 2 vezes, mas está solto por determinação do ministro do STF, Gilmar Mendes. O ex-dirigente da Dersa nega todas as acusações. Justiça Federal de Barueri determina o bloqueio de 95 milhões de reais de Lúcio Funaro, de um executivo e de mais 16 empresas para pagamento de dívidas tributárias. Todos envolvidos no esquema do mensalão do PT. A decisão acolheu pedido da Fazenda Nacional. As fraudes e débitos tributários viriam da Guaranhuns Empreendimentos, Intermediações e Participações. A empresa foi vendida por Lúcio Funaro a um laranja e usada para lavar dinheiro entre 2001 e 2003. Segundo delação do publicitário Marcos Valério, a Guaranhuns teria operado para garantir que 6,5 milhões de reais abastecessem o esquema de corrupção durante o governo Lula. O doleiro Lúcio Bolonha Funaro é apontado como operador financeiro do MDB e um dos principais delatores da Operação Lava Jato. Ele está em prisão domiciliar em Vargem Grande do Sul por envolvimento em esquemas ilícitos investigados pela Lava Jato.
A Polícia Federal ouve novas testemunhas no inquérito que investiga a ligação do presidente Temer com empresas do setor portuário. Elas foram ouvidas pelo delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pela investigação, na sala da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. O primeiro a falar foi o advogado Adalberto Calil, ex-funcionário da transportadora Júlio Simões. A JP Tecnolimp, uma empresa do grupo, teve um contrato de quase 60 milhões de reais por 15 anos com a Codesp, estatal paulista que administra o Porto de Santos. A companhia trabalha com limpeza e, segundo a investigação, teve como sócia oculta a Eliland do Brasil, apontada pela Polícia Federal como empresa de fachada, usada pelo coronel João Batista Lima Filho para receber propina do setor portuário. O coronel aposentado da PM é acusado de ser o laranja do presidente Temer no esquema. Ele seria o receptor de vantagens indevidas das empresas. Os dois negam as acusações. Outra testemunha ouvida foi o advogado Gabriel de Carvalho Jacinto. Segundo os investigadores, ele foi uma das pessoas que abriram a empresa Eliland do Brasil a pedido da Argeplan do coronel Lima. A suspeita é que a empresa foi utilizada para receber dinheiro oculto do esquema. Amanhã, o delegado Kleiber Lopes deve ouvir os executivos da Rodrimar. O grupo é investigado por suposto favorecimento no decreto dos portos assinado por Temer em maio do ano passado. O inquérito dos portos foi aberto após a delação dos executivos da JBS Friboi. A principal linha de investigação apura se o presidente Temer lavou o dinheiro de propina em pagamento de reformas em casas de familiares. Segundo as investigações, o coronel Lima Filho, velho amigo de Temer, bancou uma obra na casa da filha do presidente, Maristela Temer, no valor de R$1 milhão. O pagamento teria sido feito em dinheiro vivo. A suspeita é que o montante seja a propina da JBS. O relator do caso no Supremo é o ministro Luiz Roberto Barroso, que já determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do presidente da República. O Planalto, e assim como todos os citados, negam as acusações. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, assume pela terceira vez a presidência da República. A ministra assume a presidência da República porque o presidente Temer viajou para Cabo Verde, onde participa da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E devido à lei eleitoral, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, também saíram do país. Se ficassem no Brasil, eles só poderiam concorrer à presidência da República, ou seja, não poderiam disputar outros cargos. Temer deve voltar ao país amanhã à tarde. No lugar de Carmen Lúcia, na chefia do STF, durante o recesso do Judiciário, assume o decano da Corte, Celso de Mello. O vice-presidente do STF, Dias Toffoli, ficaria no plantão, mas ele também está no exterior. Agora o comentário de política com José Neumann Pinto. Donald Trump foi à Europa, depois à Finlândia encontrar o Putin e não aconteceu nenhuma mudança lá na presidência dos Estados Unidos. Ninguém ocupou o lugar dele. Essa é uma das diferenças da viagem dele para a viagem de hoje e amanhã de Temer. Em primeiro lugar, o Temer foi para uma reunião na qual o Brasil não tem importância, não, ele podia ter ficado em casa. Em segundo lugar, nós temos uma esquisitice absurda que eu não vou nem comparar com jabuticaba, porque jabuticaba é bom e é doce. Essa estupidez do presidente da República ter que ser substituído quando está fora do território nacional. Se o presidente dos Estados Unidos, que é um poderoso, não precisa, por que é que esse nosso querido presidente tampão aí precisa dessa substituição? Depois, essa esquisitice. O seu substituto, o presidente da Câmara, não pode viajar, porque ele não pode ficar para assumir, porque é eleição e ele ficaria inelegível, o presidente do Senado também, e assume Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que não teve nenhum voto na vida, nem nunca terá. Aliás, essa confusão de poderes deve deixar o velho Montesquieu muito irritado, aquele que escreveu sobre a separação dos três poderes, os poderes autônomos. Hein? O presidente sai, não assume o deputado, não assume o senador, assume a jurista, misturando tudo, né? Executivo, legislativo, judiciário. É o país da confusão e o país do atraso. Isso é
Bom, isso é do século o quê? 16, 17. Que vergonha, que lástima. Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Em Té. Manifestantes bloqueiam há 5 horas algumas pistas da rodovia Regis Bittencourt aqui em São Paulo. O protesto reúne grupos que apoiam a Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro e pedem intervenção militar, acreditem. A rodovia tem bloqueio parcial no sentido aqui de São Paulo, na altura dos quilômetros 280, aliás, do quilômetro 280, próximo a Embu das Artes, o que já deixou 17 quilômetros de filas no sentido capital. Já no outro sentido, Curitiba, um bloqueio parcial gera 5 quilômetros de transtornos. Apesar das negociações com a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes já afirmaram que não pretendem tão cedo desbloquear a rodovia. Os 12 garotos e o técnico do time de futebol resgatados de uma caverna inundada na Tailândia devem receber alta amanhã. Os meninos e o técnico devem dar entrevista no hospital, mas uma psicóloga vai filtrar as perguntas dos jornalistas. Os médicos dizem que a fama repentina do grupo pode dificultar a recuperação do trauma pelos garotos. Os meninos devem ir para casa e ficar sem contato com a imprensa por 1 mês. Uma lei tailandesa protege menores de 18 anos de cobertura de meios de comunicação que possa causar danos emocionais e de reputação. O Alto Comissariado da ONU afirmou hoje que a nova lei contra o terrorismo na Nicarágua pode criminalizar protestos legítimos da oposição contra o governo do presidente Daniel Ortega. Segundo a ONU, o texto vago da lei permite ações contra os grupos de oposição que protestam há mais de 3 meses contra o governo. O Escritório de Direitos Humanos da ONU ainda pediu ao governo que permita a inspeção dos presídios e forneça informações sobre 2 ativistas presos no aeroporto na semana passada e que estão desaparecidos. Mais de 260 pessoas morreram e cerca de 1.800 ficaram feridas nas manifestações que começaram em abril. A onda de protestos na Nicarágua começou com o anúncio da reforma da Previdência para conter o gasto público. A reforma gerou também pedidos de renúncia do presidente Ortega, que está no poder desde 2007. O ator Arnold Schwarzenegger, ex-governador democrata da Califórnia, chamou o presidente Trump de macarrão empapado pelo fiasco na reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Trump foi duramente criticado pela imprensa e pelos democratas e republicanos por apoiar Putin, que nega ter havido interferência na eleição americana de 2016. O ex-governador da Califórnia, o ator Arnold Schwarzenegger, gravou um vídeo em que chamou Trump de fãzinho de Putin e macarrão empapado. Para o ator, a entrevista foi mais uma performance embaraçosa de Trump. Já nos Estados Unidos, Trump afirmou que concorda com os resultados das investigações do Departamento de Justiça, que indiciou 12 russos por espionar o comitê do Partido Democrata, mas que esses esforços não alteraram o resultado da eleição. E hoje, na África do Sul, Barack Obama atacou as políticas de Donald Trump. Pois é, o ex-presidente americano fez um discurso forte durante as comemorações do centenário de nascimento de Nelson Mandela. Em Joanesburgo, para uma plateia de 14 mil pessoas no estádio Wanderers, Obama alertou para o crescimento de uma política de valentões pelo mundo. Sem citar Trump, o ex-presidente disse que a política de medo, ressentimento e retração está avançando a uma velocidade inimaginável há poucos anos. Em outra referência ao atual presidente, Obama afirmou que é preciso respeitar os fatos e que os políticos de hoje mentem cada vez mais. Obama disse também que o mundo se encontra no momento de uma encruzilhada entre a visão de Mandela e um momento obscuro. Ele reclamou do que considera políticas migratórias discriminatórias e foi aplaudido.
Obama defendeu ainda a igualdade e a tolerância como melhores formas de manter o legado de Nelson Mandela. O ex-presidente citou a seleção francesa que ganhou a Copa do Mundo como exemplo disso, dizendo que nem todos eles se parecem gauleses, mas todos são franceses. E as comemorações pelo bicampeonato mundial da seleção da França, conquistado no último domingo, prometem se estender ao longo da semana. As homenagens à equipe não se limitam apenas ao âmbito futebolístico. Terceiro da história a conquistar a Copa do Mundo como jogador e treinador, Didier Deschamps, comandante dos franceses, recebeu uma homenagem especial em uma das principais e mais reconhecidas estações da capital francesa. E não foi só ele. O metrô de Paris entrou na onda das festividades e anunciou a mudança temporária nos nomes de algumas estações a fim de celebrar o título que não vinha desde 1998. Loris, que falhou na final, também ganhou a homenagem. A administradora do metrô de Paris informou que ofereceu 6 novas estações de metrô em homenagem aos azuis, campeões do mundo. Bem, e o nosso inverno paulistano continua atípico com temperaturas ultrapassando os 30 graus pelo interior e chegando bem próximo dessa marca aqui na capital. É claro que agora à noite já faz um friozinho de leve. Aqui na região da Avenida Paulista, agora tem 18 graus. E os próximos dias, Mariana, vão continuar quentes assim por aqui? Olha, gente, podem contar com o calor e também com o sol forte, viu? Os dias amanhecem fresquinhos, mas rapidamente as temperaturas disparam e faz aquele calorão. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde na casa dos 28 graus. Aí na quinta, a máxima vai aos 29 e se mantém nessa marca na sexta-feira, portanto, sem mudanças por enquanto. O YouTube divulgou hoje mais um recorde de visualizações. E o mais novo líder da plataforma de vídeos é um queridinho do pessoal das antigas. O clipe de November Rain da banda americana Guns N' Roses, que retornou aos palcos no ano passado após 26 anos separados, é o mais novo integrante da lista dos mais visualizados da plataforma. O clipe, lançado em 1991, chegou hoje a 1 bilhão de visualizações, sendo agora o mais assistido da década de 90 na plataforma. Segundo dados do próprio YouTube, ao longo dos mais de 20 anos desde seu lançamento, o clipe continuou somando um grande número de visualizações. Só no ano passado, foram cerca de 560 mil views por dia. A plataforma não soube dizer se é uma coincidência, mas boa parte dessa visualização aconteceu em novembro. Depois de November Rain, o segundo e terceiro clipe da década de 90 com mais visualizações são Zombie, da banda irlandesa The Cranberries, lançado em 1994. E o clássico do grunge, Smells Like Teen Spirit, da banda americana Nirvana. Eu posso dizer que ajudei no recorde do Guns. Com certeza, eu também. Nós dois. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você e assista agora o Todo Seu com o Rony Fon. Descubra como sobreviver em situações de emergência no Revista da Cidade. Nesta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora. Todo Seu.